Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para a apresentação de mais um livro, e hoje eu trago um tema muito interessante. Eu hoje vou falar sobre o ensaio. De facto, o que é que nós queremos dizer quando falamos sobre um ensaio escrito? O que é que significa um ensaio e qual a definição do ensaio? E para isso eu trago o trabalho de Fernando Savater, que é um autor humanista e também ensaísta, e que vai fazer a reunião de uma série de autores, entre os quais o autor nos vai dizer o porquê de todos esses autores reunidos, portanto, fazerem parte de grandes ensaístas que nos deixaram, portanto, a arte do ensaio na história. E apresentando o livro A Arte do Ensaio, portanto, a arte do ensaio, ensaios sobre a cultura universal, vamos ver, portanto, de mais perto, no conteúdo do livro, quais são, portanto, os autores que Fernando Savater selecionou. Portanto, começamos com o prólogo e depois, na primeira parte, começamos com Miguel de Unamuno, com Do Sentimento Trágico da Vida, 1913, Bertrand Russell, com Misticismo e Lógica, em 1917, Rodolfo Otto, com O Sagrado, 1917, Max Weber, O Político e o Cientista, 1919, Giorgio Lucas, com A Teoria do Romance, 1920, Julien Benda, com A Traição dos Intelectuais, 1927, José Ortega y Gasset, com A Rebelião das Massas, 1930, Sigmund Freud, com O Mal-Estar na Civilização, 1930, Max Horkheimer e Theodor Adorno, os cientistas da Escola de Frankfurt, com Dialética do Esclarecimento, 1947, Leo Strauss, Direito Natural e História, 1949. Alguns desses autores podem ir ver no meu canal Ocidente Neri sobre a apresentação de alguns dos seus trabalhos. Albert Camus, com O Homem Revoltado, 1951. Maria Zambrano, com O Homem e o Divino, 1955. Claude Lévi-Strauss, com Tristes Trópicos, 1955. Benjamin Lee Whorf, com Linguagem, 1956. Octávio Paz, com O Arco e a Lira, 1956. Hannah Arendt, com A Condição, portanto, Humana, 1958. Elias Canetti, com Massa e Poder, 1960. Thomas Sess, com O Mito e a Doença Mental, 1961. Marshall McLuhan, com A Galáxia de Gutenberg, 1962. Raymond Aron, com Ensaios sobre a Liberdade, 1963. Isaiah Berlin, 4 Ensaios sobre a Liberdade, 1969. Jean-Paul Sartre, com As Palavras, 1964. Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, 1966. Yuko Misha, com Sol e Aço, 1970. Jacques Monod, com O Acaso e a Necessidade, 1970. E depois, na segunda parte, temos mais uma vez Miguel de Unamuno, com A Ascensão Eterna, e Bertrand Russell, com O Místico da Lógica. Portanto, o autor Fernando Savater acaba com esses dois autores, fazendo, portanto, uma parte mais extensa dos dois trabalhos desses dois autores. E devo dizer desde já que este trabalho está muito bem feito. A arte do ensaio nos faz viajar sobre todos esses trabalhos de todos esses escritores e autores e filósofos, para tentarmos entender de facto o que significa quando nós falamos da arte do ensaio. E aqui Fernando Savater nos faz a comparação entre o tratado e o ensaio. E nós vamos ver já isso, e vamos então ver na página 10, o autor nos fala, portanto, sobre Montaigne, não é? Michel Montaigne, que teria sido o inventor do ensaio. E nós vamos ler uma pequena passagem. Montaigne, que conjuntamente inventou o género e o levou ao seu mais alto grau de perfeição, denomina ensaio cada uma das indagações reflexivas da realidade, fugindo que ocupam são experimentações literárias, autobiográficas, filosóficas e eruditas, que nunca pretendem estabelecer suficientemente nem escutar um campo de estudo, mas pelo contrário superá-lo, rompê-lo com as suas costuras, convertê-lo num lugar de passagem em direção a outros campos que parecem remotos. Bom, o que é que podemos dizer? Fernando Savater nos explica que, ao contrário do tratado, que é de facto uma exposição científica já concluída com
portanto, com uma argumentação sobre o assunto, fazendo a apresentação portanto, com a introdução ao corpo e a conclusão já, portanto, definido. O ensaio, não. O ensaio, portanto, é uma exploração no texto. Portanto, é um género de uma exploração que o autor vai fazer, uma viagem que o autor começa e não sabe onde vai acabar. Não sabe onde acaba essa viagem. E, por isso, muitas vezes, os ensaístas, normalmente, não costumam esgotar o seu estudo, o seu ponto de estudo. Não, ou pelo contrário. Muitas vezes, na própria viagem, os autores vão descobrindo o próprio universo que esses autores exploram. E é um pouco isso que Fernando Savater nos explica na comparação do ensaio para o tratado. E mais à frente podemos então ler justamente essa comparação entre o tratado e o ensaio. Na própria raiz do ensaio está, pois, o cepticismo. Neste aspecto é o oposto do tratado, que assenta na certeza e na convicção de estar na posse da verdade. É aquilo que eu estava a dizer. O tratado normalmente apresenta já uma doutrina como sendo o ponto verdadeiro da exposição. Por exemplo, podemos dizer que na teologia normalmente costuma haver muitos tratados, ou seja, ao longo dos séculos, na parte patrística e na parte escolástica, muitos autores, chamados padres da Igreja e teólogos, normalmente todos eles se basearam em tratados. Já a partir do Renascimento e principalmente no século XVI, XVII e XVIII, aparecem os ensaios, principalmente com Michel Montaigne, e esses ensaios na própria literatura e até noutros domínios, como na teologia e na filosofia, vão ser, portanto, outros tipos de trabalhos científicos, digamos assim, que vão mostrar, de facto, como eu disse, uma viagem, uma exploração do tema de uma forma completamente diferente de um tratado. E, seguindo e continuando a passagem, o tratadista expõe, isto é o que eu sei, enquanto que o ensaísta aventura-se pelo território obscuro do desconhecido. O que é que eu sei? São as grandes diferenças de o que eu sei e o que é que eu sei, que aqui Fernando Savater nos faz um pouco a comparação entre o tratado e um ensaio. E continuando, portanto, podemos ler na página 12 e também, continuando na página 13, podemos ler características do ensaio, um género assaz, complexo e flutuante, para que praticamente só do modo ensaístico nós possamos também referir a ele. É a presença mais ou menos explícita do sujeito que escreve, misturada nos seus raciocínios. Num ensaio, o conhecimento e, sobretudo, a busca do conhecimento tem sempre voz pessoal. Também neste ponto difere do tratado. O tratado parece pretender alcançar a verdade, mas não seja do que a verdade cientificamente estabelecida num dado momento, no espaço e no tempo, ao passo que o ensaio expõe um ponto de vista. Aqui está, portanto, segundo Fernando Savater, as grandes diferenças entre o ensaio e o tratado. Bom, eu devo dizer que eu tanto aprecio ler um tratado como um ensaio, sabendo de antemão que são coisas muito diferentes umas da outra, não é? Umas das outras. Um tratado, quando nós fazemos digamos assim, um estudo intensivo sobre, por exemplo, temas teológicos, talvez os tratados sejam os mais indicados. Quando nós fazemos um trabalho literário, uma investigação a nível literato ou a nível da filosofia, os ensaios são muito interessantes. Aliás, até nos próprios trabalhos académicos, nós podemos ver que um ensaio, muitas vezes o ensaio é algo muito mais criativo, que parte muito mais tanto do autor que escreve do que propriamente outros tipos de trabalhos. Depois nós vamos ver então todas as definições dos trabalhos científicos no fim deste vídeo.
Mas antes, eu quero ir aqui na página, quase no fim, na página 133, e eu quero ler uma citação de, portanto, que o autor faz aqui na parte do fim sobre Miguel de Unamuno, uma pequena passagem que eu fiz questão de ler. Portanto, Unamuno diz que o universo começou com um infinito de matéria e um zero de espírito, e que a nossa missão é empenhar-nos em que chegue a um zero de matéria e a um infinito de espírito. Eu achei muito interessante esta visão filosófica do autor, essa comparação da missão do próprio homem a nível cultural do próprio homem, não é? Portanto, começar, portanto, como diz o próprio autor, com um infinito de matéria e um zero de espírito, e acabar com um zero de matéria e um infinito de espírito. E se nós, de facto, analisamos os fenómenos à nossa volta, nós podemos ver que é exatamente o contrário, a marcha que a nossa humanidade está, portanto, a envergar, não é? Digamos assim. É precisamente o contrário. Mas este autor faz aqui uma citação muito interessante. E depois, citando o grande Bertrand Russell, talvez um dos filósofos mais interessantes dos últimos anos, e podemos ler o seguinte: poderíamos afirmar justificadamente que o mais russeliano do pensamento de Russell foi mudar muitas vezes a sua forma de pensar. Ou melhor, continuar a pensar a partir do já pensado, o que raras vezes consiste em continuar a pensar o mesmo. A melhor crítica das posições de Bertrand Russell, num dado momento da sua carreira, costumamos encontrá-las nas próprias obras subsequentes de Bertrand Russell. E tais divergências não são meramente do pormenor, mas até mesmo do ângulo a partir do qual se visualiza a perspectiva geral. Ou seja, sempre o aperfeiçoamento na mudança do ponto de vista, não é? Muito interessante esta visão também de Bertrand Russell para quem estuda filosofia, e eu achei muito interessante estas duas situações de Miguel de Unamuno e de Bertrand Russell para aqui trazer para os meus amigos. Rapidamente, e encerrando o vídeo, portanto, fica aqui esta recomendação, A Arte do Ensaio, ensaios sobre a cultura universal, muito interessante, ler cada pequeno resumo, não é? Portanto, o livro é feito, eu vou dar um pequeno exemplo, por exemplo, aqui na parte de Max Weber, O Político e a Ciência, nós temos sempre para aí uma ou duas páginas sobre o resumo do trabalho do autor e sobre o que Fernando Savater nos diz como o autor, portanto, foi de facto um grande ensaísta, cada autor citado. Então, para acabar o vídeo, quero aqui fazer algumas explicações, digamos assim, algumas explicações de trabalho académico, não é? Muitas vezes dá sempre jeito, não é? Principalmente para quem estuda na universidade ou na faculdade, e para nós que já estudamos e que, principalmente, normalmente, hoje se estuda nas disciplinas que estudam a metodologia do trabalho científico. Se bem que eu penso que esta disciplina, a metodologia do trabalho científico, evoluiu muito para um género de uma tecnocracia ideológica, digamos assim, e se afastou muito da arte, da própria escrita, da própria arte de compor, digamos assim, trabalhos, e hoje é muito tecnocrática, é muito metodológica, daí o próprio nome, não é? A metodologia do trabalho científico, mas não deixa de ser interessante como disciplina e podemos, portanto, ver aqui, digamos assim, 7 aqui definições que eu escolhi para os meus amigos para acabar o livro. Portanto, o tratado, como nós estivemos a ver, o tratado é um estudo ou obra didática sobre temas científicos, artísticos, teológicos ou filosóficos. Normalmente, o tratado, na sua definição, é isto. Então, depois temos um ensaio, que é um texto de análise e interpretação crítica de determinado assunto. Geralmente é uma exploração, uma própria exploração do autor
e do tema do próprio autor. Depois temos a tese, que é muito diferente. A tese, portanto, é um trabalho original escrito para se apresentar para a obtenção de um grau. Neste caso, pode ser um grau de doutoramento, por exemplo. Depois temos a monografia, que é que tem outro aspecto. Portanto, a monografia é um estudo acerca de um só assunto, geralmente de muitíssimas poucas páginas, muito conciso, muito resumido, e que se destina, portanto, sempre a dar uma ideia central do tema. Portanto, para ficar com uma ideia geral e central do tema. Depois temos os relatórios, ou o relatório, que também difere muito do resto, que é um estudo intermédio no âmbito da realização de uma determinada atividade científica. Geralmente os relatórios já são feitos para já quem está na atividade profissional, não é? Muitas vezes é um trabalho que é muito efetuado já na atividade. Depois temos as dissertações de mestrado, tipos de trabalho académicos que permite obter o grau de mestre, no caso da dissertação de mestrado. Depois temos a dissertação do doutoramento, tipo de trabalho académico mais exaustivo e exigente que permite obter o grau de doutoramento. E por fim temos as publicações científicas, que geralmente está ligado à divulgação científica, mas também noutras áreas, como as áreas humanísticas. E então podemos dizer que é um trabalho de divulgação para o grande público, dentro das áreas científicas, académicas e também outras áreas, como humanísticas. Portanto, isto já é, portanto, trabalhos que normalmente se destinam ao grande público, que estão nas livrarias, que se destinam a ser vendido para o grande público. Portanto, apenas estas pequenas definições para nós termos também uma noção quando nós estamos a falar dessas coisas, não é? Do ensaio e do tratado, o que é que nós estamos a falar quando nós falamos portanto, desses trabalhos. Também, normalmente, o ensaio, atenção, não é sempre, o ensaio normalmente praticamente não tem citações nem notas de rodapé. Isso, as citações e as notas de rodapés, normalmente são nos trabalhos mais de cariz científico, ou, por exemplo, nos tratados, ou geralmente, mesmo na divulgação para o grande público, geralmente são mais trabalhos científicos e académicos. O ensaio, muitas vezes, não recorre a essas, é uma tradição já, não é antiga, não recorre a essas fontes normalmente, e é por isso que o ensaio se difere bastante dos outros trabalhos que eu aqui citei. E pronto, fica aqui esta recomendação, a arte do ensaio, ensaio sobre a cultura universal. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, de mais esta apresentação, e um grande abraço para todos e todas.